presente vídeo tem como objetivo apoiar as entidades gestoras dos serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos que operam em modelo de gestão direta no preenchimento do fecheiro de reporte de contas na parte que respeita à folha rendimentos totais. A entidade gestora deve preencher os campos a branco nas colunas B, C e D referentes aos serviços regulados prestados. A coluna F, referente ao total, deve também ser preenchida com os valores da demonstração de resultados que integra a prestação de contas da entidade gestora. Os campos a cinzento, referentes a vendas de mercadorias, rendimentos tarifários e prestação de serviços, rendimentos tarifários, são preenchidos de forma automática por via do preenchimento das folhas de rendimentos tarifários TUF de cada serviço regulado. Também o campo de subsídios ao investimento é preenchido automaticamente com base na informação reportada na folha de ativo fixo. Existem na folha outros campos a cinzento que respeitam rendimentos cuja natureza não é aplicável a um ou a vários serviços regulados e que por esse motivo não terão valores apresentados. Para cada rendimento inscrito nesta folha, as entidades gestoras devem preencher as colunas I e J, onde é solicitada a identificação da conta de balancete, onde os rendimentos se encontram registados e também da fonte de informação ou da evidência documental. Pode, por exemplo, ser o número do documento anexado no separador Ficheiros do reporte de contas no portal da ERSAR. Note-se que os documentos de suporte a disponibilizar devem apresentar o detalhe necessário à validação do rendimento reportado, incluindo, sempre que necessário, notas explicativas do seu apuramento. Sempre que os valores reportados resultem de cálculos com valores com origem em mais do que uma conta contabilística, deve também ser apresentada a correspondência de cada valor com a respectiva conta, devendo esta ser desagregada até ao nível em que consiga cruzar-se com o valor reportado. Em alternativa, a entidade gestora pode disponibilizar à ERSAR o extrato com o detalhe dessa conta. Existe também um campo de observações na coluna K, onde a entidade gestora pode apresentar informação complementar, como, por exemplo, o critério de repartição utilizado na afetação de um rendimento pelas atividades reguladas. Na coluna Notas de preenchimento são dadas algumas orientações relativas aos valores de rendimentos a reportar que a entidade gestora pode consultar. O campo de preenchimento é referente a vendas de mercadorias, outros rendimentos e destina-se ao reporte dos rendimentos obtidos com a venda de água das entidades gestoras do Serviço de Abastecimento de Água em baixa a outras entidades gestoras do Serviço de Abastecimento, ainda que essa transação seja de valor residual ou o serviço seja prestado apenas pontualmente. Enquadram-se neste tipo de rendimentos a venda de água entre entidades gestoras que façam fronteira entre si e que, por razões de proximidade de redes ou por escassez de água, acordam entre elas a referida transação comercial. Para a validação do valor reportado, deve ser disponibilizado no separador Ficheiros do Registro do Reporte de Contas do portal da ERSAR um documento de suporte à relação contratual estabelecida, bem como um resumo dos rendimentos reportados com a identificação do cliente, preço praticado e volumes de água transacionada. No caso de fornecimento direto a utilizadores finais, a informação deve ser apresentada de forma agregada. A rúbrica Venda de produtos aplica-se apenas ao Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos e destina-se ao reporte de rendimentos relacionados com a venda de materiais recolhidos, por exemplo, das sucatas. Na rúbrica de Prestação de Serviços outros rendimentos, devem ser preenchidos os rendimentos obtidos com os serviços prestados pelas entidades gestoras dos serviços regulados que não resultem da aplicação das tarifas reguladas. A título de exemplo, no caso do Serviço de Abastecimento de Água, devem ser aqui reportados os rendimentos relacionados com o fornecimento de água a outras entidades gestoras e que não tenham sido preenchidos em venda de mercadorias ou outros rendimentos. Também nesta situação, a entidade gestora deve apresentar um documento de suporte aos valores apresentados. No Serviço de Saneamento de Águas Residuais devem ser reportados os rendimentos que estejam relacionados com o tratamento de águas residuais urbanas provenientes de outras entidades gestoras.
Deve ser apresentada informação de suporte aos rendimentos preenchidos com a desagregação dos serviços prestados e preços praticados por cliente. No caso do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, devem ser reportados, por exemplo, os rendimentos obtidos com serviços de recolha de resíduos não reportados na folha Rendimentos Tarifários TUF-RU, como sejam os referentes a resíduos produzidos por grandes produtores, bem como resíduos de construção e demolição. Importa referir que os rendimentos obtidos com a prestação dos serviços auxiliares não devem ser reportados nesta folha, mas sim nos campos existentes para esse efeito nas folhas de rendimentos tarifários do respectivo serviço. Na rúbrica de variação nos inventários da produção, é registada a diferença entre os inventários no fim e no início do período, dos produtos acabados e intermédios, dos subprodutos, resíduos e refugos e dos produtos e trabalhos em curso, desde que as entidades gestoras dos serviços de AA, AR e RU façam inventário de produção, devem registar essas variações nesta rúbrica. Em trabalhos para a própria entidade, devem ser registados os rendimentos referentes a trabalhos executados por utilização de meios próprios da entidade gestora na realização dos investimentos. O reporte de trabalhos para a própria entidade referentes aos serviços regulados deve encontrar suporte em mapas de trabalhos de administração direta com o registro de gastos desses trabalhos, como sejam os gastos com pessoal determinados pelo custo hora, material e outros meios próprios utilizados para esse fim. Na rúbrica de subsídios à exploração, devem ser reportados apenas os apoios financeiros recebidos pela entidade gestora que tenham sido atribuídos pela entidade titular do serviço regulado. Note-se que os valores aqui reportados não são considerados como rendimentos dos serviços regulados para efeitos de apuramento do indicador da cobertura dos gastos. Os subsídios à exploração recebidos de outras entidades devem ser registados em outros rendimentos e ganhos, de forma a contribuírem para o cálculo da cobertura dos gastos. Na linha referente ao financiamento do tarifário social, devem ser inscritos os montantes que visam compensar o diferencial de rendimentos gerados pela aplicação de tarifários sociais aos utilizadores dos serviços regulados. Esse registro deve corresponder aos valores efetivamente transferidos pela entidade titular para a entidade gestora. No caso da entidade titular e gestora serem a mesma, como acontece nas câmaras municipais, não obstante não existir uma transferência, o apuramento do rendimento deve seguir o mesmo racional. O rendimento a registar deve resultar da diferença entre os rendimentos tarifários que se obteriam com a aplicação do tarifário geral aos utilizadores beneficiários do tarifário social e os rendimentos efetivamente obtidos junto desses utilizadores. Por exemplo, e de uma forma simplificada, se o tarifário social consistir apenas na isenção da tarifa de disponibilidade, o montante do financiamento do tarifário social a registar neste campo deve corresponder ao resultado da multiplicação do valor diário da tarifa pelo número de dias do ano em que o tarifário esteve em vigor e pelo número de beneficiários do tarifário social. Na rúbrica de imparidades reversões, a entidade gestora deve registar os valores referentes à reversão ou anulação de imparidades anteriormente criadas para atenuar o impacto nos resultados de eventuais perdas relacionadas com os serviços regulados, como, por exemplo, as associadas às dívidas de cobrança duvidosa de clientes dos serviços regulados. Na rúbrica de provisões-reduções, devem ser registadas a redução ou anulação de provisões relacionadas com os serviços regulados que sejam referentes, por exemplo, a processos indenizatórios ou processos judiciais em curso para os quais foram constituídas provisões que posteriormente tenham sido revertidas, ou porque o valor estimado foi excessivo, ou porque não ocorreu qualquer gasto relacionado com o desfecho do processo. Quanto à rúbrica aumentos de justo valor, embora o conceito de justo valor exista no SNCAP, não existirão valores a reportar pelas entidades gestoras em modelo de gestão direta. Em rendimentos referentes à taxa de recursos hídricos ou à taxa de gestão de resíduos,
devem ser inscritos os montantes correspondentes à repercussão no utilizador final dos gastos com estas taxas ambientais. A entidade gestora deve evidenciar de forma individualizada os rendimentos obtidos com a repercussão dos gastos referentes a cada uma das taxas: TRH abastecimento, TRH saneamento e TGR, através dos registros contabilísticos, software de faturação respectivos. Sempre que os rendimentos provenientes da repercussão dos gastos incorridos com cada uma das taxas ambientais sejam inferiores ou superiores em mais de 10% aos respectivos gastos suportados, a entidade gestora deve justificar a causa dessa diferença, admitindo-se que o desfazamento do período em que os gastos são reconhecidos e em que são repercutidos nos utilizadores finais possa contribuir para a mesma. A quando da submissão do registro do reporte de contas, a entidade gestora deve disponibilizar no separador ficheiros do registro do reporte de contas no portal da ERSAR um ficheiro de suporte aos valores reportados nesta rúbrica. Quanto à rúbrica de subsídios ao investimento, caso a entidade gestora tenha preenchido a informação relativa a subsídios ao investimento na folha ativo fixo, os valores respeitantes a cada um dos serviços regulados encontrar-se-ão já preenchidos nesta folha, devendo apenas preencher na coluna F o valor total dos subsídios, conforme documento de prestação de contas da entidade gestora. Nesta rúbrica devem ser reportados outros rendimentos e ganhos relacionados com os serviços regulados. Conforme referido na explicação da rúbrica de subsídios à exploração, devem ser registados também nesta rúbrica as verbas atribuídas à entidade gestora que não tenham origem na entidade titular dos serviços regulados, como sejam, por exemplo, subsídios do Fundo Ambiental e apoios do Instituto de Emprego e Formação Profissional para inserção de trabalhadores. Os valores a reportar devem ser de montante reduzido. Caso isso não se verifique, a entidade deve indicar na coluna Observações a que se referem os rendimentos reportados. Nesta rúbrica de rendimentos devem ser identificados e inscritos os juros e gastos similares suportados no ano de reporte que estejam associados aos serviços regulados. Por exemplo, os decorrentes de empréstimos bancários para financiamento de investimentos ou outros fins, ou ainda rendimentos provenientes de descontos de pronto pagamento obtidos. Caso os valores a reportar respeitem a juros de empréstimos bancários, a entidade gestora deve assegurar a consistência com a informação sobre os empréstimos bancários preenchida na folha balanço. Na generalidade, encontram-se reportados nesta rúbrica os rendimentos decorrentes da aplicação de taxas e de impostos que a entidade deve registar na coluna total. Caso sejam identificados valores respeitantes aos serviços regulados, a entidade gestora deve solicitar à ERSAR o desbloqueio dos respectivos campos de preenchimento, uma vez que estes se encontram protegidos. Na rúbrica de transferências e subsídios correntes obtidos, deve ser preenchido o montante total. Caso sejam identificados valores respeitantes aos serviços regulados, a entidade gestora deve solicitar à ERSAR o desbloqueio dos respectivos campos de preenchimento, uma vez que estes se encontram protegidos. No fim do quadro, existem campos para preenchimento pelas entidades que aplicam o SNC, que não serão focados no presente vídeo, que se destina apenas às EG em modelo de gestão direta que aplicam o SNC-AP. Após o preenchimento da folha Rendimentos e Ganhos Totais, a entidade gestora deve atender à sinalização de alertas na coluna H, selecionando o botão de comando Ver Alertas, que permitirá aceder à folha Alertas, onde são identificados variações dos valores reportados superiores a 10% face aos registados no âmbito do reporte de contas do ano anterior. No caso das entidades gestoras, em que o reporte de contas do ano anterior não foi passível de validação, as variações significativas não são assinaladas. Caso existam variações significativas, a entidade deve verificar e, caso necessário, corrigir a informação reportada. Mantendo-se a sinalização de alerta, a entidade gestora deve justificar o motivo da variação dos valores entre os dois reportes
Por fim, na folha de rendimentos e ganhos totais, deve atender à fiabilidade da informação reportada relativamente a rendimentos tarifários, a outros rendimentos e a subsídios ao investimento, que deve ser preenchida com base nos critérios definidos no âmbito da avaliação da qualidade de serviços, conforme Guia Técnica ERSAR número 27, disponíveis na folha Instruções do Reporte de Contas. Note-se que a ERSAR pode proceder à alteração da avaliação da fiabilidade dos dados em função da qualidade da informação reportada. Agradecemos a sua atenção e recordamos que a visualização do presente vídeo não dispensa a leitura da folha Instruções do ficheiro de reporte, assim como das notas existentes nas folhas de preenchimento. Informamos também que estamos disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter no preenchimento do ficheiro do reporte de contas.